desculpa a interrupção, mas então vamos fazer o seguinte exercício. Vamos fazer uma supersimetria não relativista. Uma simetria covariante de S, uma supersimetria não relativista. Então, vamos fazer uma SUSY. Em geral, a gente trabalha com as SUSYs, né, em versão relativística. Vamos fazer uma SUSY não relativística, mais uma SUSY, né, SO3 covariante. Vamos não trabalhar com isso aqui. A covariante de SO3. Então, a ideia do superespaço é a gente acrescentar as coordenadas do espaço-tempo, coordenadas espinoriais compatíveis com o grupo de isometria do espaço-tempo. No nosso caso, como o espaço-tempo, nós estamos tomando o espaço-tempo não relativista, estamos separando o tempo do espaço, para nós a covariância é a covariância de SO3. Então, o nosso espinor, a nossa coordenada espinorial que nós estamos acrescentando ao espaço-tempo é a coordenada espacial, é uma coordenada espinorial do tipo SO3. É um espinor de SO3, um espinor de duas componentes complexas de SO3. Então, nós vamos parametrizar o nosso superespaço pelas coordenadas T, vamos colocar aqui XI, e pelas coordenadas θ-alfa. Coordenada típica do espaço do espaço externo de 3 dimensões. Então vamos fazer essa proposta. E aí nós vamos introduzir a supersimetria. E aí, claro, a supersimetria vai estar ligada a uma translação do superespaço. Então nós vamos introduzir. Então isso são as coordenadas do nosso superespaço. E a supersimetria ela é implementada no espaço-tempo como uma translação. Implementada como uma translação. Quer dizer, uma translação no setor espinorial, mas que se repercute no setor do espaço-temporal. Proposta. Foi assim que o Salame dos traços de introduziu. Aqui eu não vou trabalhar muito nem para mim, eu nunca fiz essa formulação, estou fazendo, nem tinha pensado em fazer isso, pensei agora no intervalo que pode ser um exercício interessante para a gente, mas pode ser até um exercício mais consequente do que a gente imagina. Mas na formulação do Salame de traços G, que eu gostaria de discutir com vocês depois, que é a formulação relativista e a supersimetria relativista, a gente sempre pensa no superespaço, porque muita gente pensa, o superespaço é um espaço auxiliar. Eu construo um superespaço artificial para fazer supersimetria, mas ele não tem significado físico. Eu vou adotar um outro ponto de vista. Pelo menos na teoria relativista, na física de partículas e campos, de altas energias, eu vou imaginar, nós vamos advogar um pouco, eu vou trabalhar com vocês essa ideia de que o superespaço é um espaço físico, sim. As coordenadas fermiônicas, as coordenadas espinoriais, apesar de não serem mensuráveis, elas são novas coordenadas do espaço-tempo. Num regime, né, a gente espera que num regime de energias altamente, muito alto, né, a gente possa começar a acessar essas coordenadas extras do espaço-tempo. Mas aqui não, aqui é a simetria não relativista. Então eu vou construir um superespaço sem comprometimento desse superespaço ser físico. É um espaço de coordenadas que vai me permitir introduzir os graus de liberdade da supersimetria. Mas depois na próxima aula, quando a gente for estudar a supersimetria relativista, eu vou trabalhar com vocês melhor motivações para se pensar no superespaço como sendo realmente um novo tipo de espaço. Ele é um espaço não somente matemático, mas é um espaço que a matemática descreve como sendo um espaço onde ocorre física. Dá um significado para essas coordenadas fermiônicas.
mais lá na frente. Aqui não. Aqui vão só construir esse espaço como se fosse um toy model. É uma supersimetria brinquedo, uma supersimetria só exploratória, para a gente poder discutir assim, um pouco da metodologia para gerar o formalismo. Então, a nossa ideia vai ser a seguinte: como é que eu vou implementar a supersimetria como translação? O que significa isso? Significa que eu vou implementar a supersimetria como esse conjunto, nós vamos querer discutir a supersimetria em conexão com esse tipo de simetria. Translações nas coordenadas fermiônicas. Então aqui eu vou introduzir o spinor de SO3 que faz a translação da coordenada fermiônica. E essa translação vai se repercutir no tempo dessa forma: T mais, vamos colocar aqui, epsilon dagger θ. Claro, essa grandeza aqui não é real. Preciso somar um complexo conjugado dela. Então, mais θ dagger epsilon. E no setor espacial, eu vou também fazer uma translação, quer dizer, a supersimetria está me gerando uma translação, só que a translação agora é em cima de um vetor. Então, aqui eu vou produzir algo desse tipo: epsilon dagger, matrizes de Pauli, mais θ dagger, sigma, para poder a coisa ficar. Bom, depois eu não sei se vai valer a pena colocar um i aqui, um menos i. Vamos ver depois, eu não sei. Vamos colocar, porque eu sei que tem que ser real também. Então agora eu jogo o conjugado hermitiano, conjugado complexo desse termo aqui. A θ dagger, sigma. Então, eu vou dizer o seguinte: nós vamos querer fazer um conjunto dessas translações. E, da mesma forma como no espaço-tempo nós definimos um campo clássico como sendo uma função diferenciável das coordenadas, campo clássico, né? Uma função diferenciável das coordenadas do espaço e que se comportam covariantemente sobre o grupo de simetria daquele espaço. Não é assim que a gente introduz um campo clássico relativístico? O que é um campo clássico não relativístico? É um campo que é a função das coordenadas t e x e que se transforma segundo uma representação tensorial de SO3. Um campo relativístico é uma função das coordenadas do espaço de Minkowski que se transforma covariantemente sobre o grupo de Lorentz, como um tensor, uma representação irredutível do grupo de Lorentz. Aqui nesse nosso caso, nós temos o SO3. Nós estamos querendo construir uma teoria que seja um modelo que seja SO3 covariante. Então, vamos pegar o nosso supercampo, vamos definir um supercampo. Vai ser um objeto que é a função das coordenadas do superespaço. Então, vamos dizer que o nosso supercampo, eu vou chamar de um φ maiúsculo. Vamos funcionar com o supercampo, vamos chamar de S, né? Supercampo. Então, um supercampo genérico. O nosso supercampo genérico S, ele vai ser uma função das coordenadas do espaço-tempo, dx, e das coordenadas θ. E esse S, ele se transforma segundo uma representação irredutível de SO3, ou SO2, se for um campo espinorial. Vamos dizer, é uma representação irredutível de SO3. Então, esse campo aqui, ele pode ser um supercampo escalar, um supercampo espinorial, um supercampo vetorial. Esse S, ele tem um caráter, ele tem um certo caráter sobre o grupo SO3. Então, vamos pegar o caso escalar, depois a gente pode ver o que seria um S de natureza vetorial. Ele tem um índice I, ou poderia ter um índice alto. O próprio S, ele pode ter um caráter espinorial sobre o grupo SO3. Se eu fizer uma transformação de SO3, S vai rodar com uma matriz de SO2, se ele for um espinor, vai rodar com uma matriz de SO3, se ele for um vetor, se não vai rodar se ele for um escalar. Então, em geral, esse S pode ter índices que eu estou ocultando. Ele é uma representação irredutível de SO3, mas o importante é que ele é uma função de T, de θ, de T, x e θ. Vamos pensar agora uma coisa. Eu vou definir o nosso supercampo, isso aí é o procedimento que se faz normalmente para campos, para supercampos relativísticos também, como uma expansão interna. Vamos pensar o seguinte: θ é uma variável fermiônica. Então, é uma variável de natureza fermiônica. Então, eu posso, claro,
Se eu fizer uma expansão polinomial em θ, nós sabemos que as coordenadas θ, elas são anticomutantes, né? Então, por exemplo, se eu pegar a componente θα, θ tem duas componentes, θ1 e θ2, né? São duas componentes complexas. Então, se eu pegar θ1 vezes θ1, isso dá zero. θ1 vezes θ1 dá zero, porque θ1 anticomuta com θ1. Mas não é o caso, por exemplo, de eu pegar θ1 vezes θ1 estar. Essas duas componentes são distintas, tá? Não são reais. Então, θ1 vezes θ1 estar não é zero. Então, em princípio, para eu fazer essa expansão, eu devo fazer uma expansão que vai ser feita nas coordenadas θ. Então, vamos pensar, θ é um fermo, não um espinor. Então, eu posso, a partir de um espinor, tá? Eu posso pegar uma parte que não depende de θ. Depois eu vou poder pegar uma parte que é linear em θ, vou poder formar alguma grandeza. Aí vai ter que conter. Vamos supor que a gente pega esse S como sendo um escalar. Então vamos fazer esse exemplo agora. S é um escalar. Então, para não fazer confusão, então, esse S aqui é um supercampo genérico. Vamos pegar agora um exemplo característico. Um supercampo escalar φ. Então, φ é um escalar de SO3. Então, não tem índice nenhum. Então, ele vai depender de T, X e θ. E eu vou imaginar que eu posso dizer como essas coordenadas θ, elas, depois de uma certa ordem, elas vão a zero. Se eu pegar o produto de duas coordenadas θ1, essa expansão em θ é finita, porque θ são variáveis anticomutantes. Então, um produto, né? Se eu pegar, por exemplo, expandir, quer dizer, na verdade, isso aqui depende de θ1 e θ2. Então, os termos que são cúbicos em θ1 já vai dar zero, termos que são cúbicos em θ2 também já vai dar zero. Então, essa expansão é infinita em θ. Então, vamos tentar expandir essa expansão em termos dos bilineares fermiônicos que eu posso formar a partir da variável θ. Mas φ é um escalar. Se φ é um escalar, o componente, o primeiro termo da expansão é para θ igual a zero. Eu estou fazendo uma expansão polinomial em θ. Então, o primeiro termo é o termo que não tem θ. O segundo termo é um termo linear em θ. Então, para eu formar um escalar a partir de um termo linear em θ, eu teria que contrair, eu teria que formar esse termo aqui, ó, θ dagger vezes um certo psi de tx. Não estou dizendo que o φ é real, não. Então, esse objeto aqui não é real. Se eu tirar o conjugado complexo dele, isso aqui é φ dagger θ, que é diferente de θ dagger φ. Então, nós estamos tomando essa grandeza aqui, que é uma grandeza complexa. Mas esse termo aqui é o primeiro termo, né? Eu poderia também pensar o seguinte: como esse espinor depende de θ dagger, eu poderia pensar fazer o seguinte, vamos ver se vai valer a pena. Poderia pensar em fazer algo do tipo psi dagger, pegar aqui um outro espinor. No princípio, eu poderia formar essa grandeza aqui, vezes θ. Já que θ é uma coordenada, é um fermo complexo, é um espinor complexo. Então, esse termo aqui, né, em princípio, é independente do termo de lá. Estamos colocando a coisa assim. Depois, nós podemos formar um termo que é quadrático em θ. O termo que é quadrático em θ, seja, eu poderia formar alguma coisa desse tipo assim. θ dagger, θ, isso é o escalar. E vezes um S. Dx. Isso aqui é possível formar um escalar. É um termo de segunda ordem. Seria muito bom, né? Se a gente pudesse impor alguma condição de realidade em θ. Mas como eu estou trabalhando em SO3, né? Nós não devemos, se eu pensasse que esse fermo, se esse fermo aqui fosse um fermo real, quando eu faço uma transformação de rotação em cima de um fermo real, quer dizer, ele deixa de ser real porque as transformações são de SO2. São transformações complexas, né? Pergunta se nós poderíamos, a partir disso, formar, será que eu teria algum tipo de transformação, sobre se a gente pudesse impor algum tipo de condição, mas eu acho que não vai dar uma condição de realidade em cima do fermo, não. Vamos levando a coisa assim. Então, eu peguei o termo quadrático em θ. Claro que eu também posso formar um outro termo quadrático em θ, colocando aqui um vetor.
posso fazer isso então. Θ Dagger, sigma, θ, e colocando aqui um vetor, vamos dizer assim, um A, um vetor G, dx. Poderia formar um termo desse tipo assim, né? Porque poderia formar algo desse tipo também. Θ Dagger vezes um espinor lambda. Vamos eliminar, tem que formar, tem um θ Dagger, etc. Para poder formar um escalar, teria que, o único jeito seria pegar três campos, né? Teria que formar um escalar desse modo aqui, tá certo? Então, depois eu poderia formar um termo que é desse tipo aqui. Nada me impede de pegar algo desse tipo aqui. Mas, termo cúbico, θ Dagger, θ, que é um escalar. Eu formei esse escalar. E aí aqui eu posso pegar θ Dagger. E aqui eu pego um outro fêmea, pego um outro campo espinorial, lambda, dx. Isso aqui não é zero pelo seguinte, porque a componente θ que está aqui, quando eu abrir isso aqui em componente, isso aqui é um θ alfa star, θ alfa, mas isso aqui é um θ beta star, então θ alfa star, θ beta star, isso não é zero, porque o alfa e beta pode ir de 1 até 2. Então, como eu tenho duas componentes, esse termo em princípio sobrevive. Então eu poderia ter um termo desse tipo aqui também. Eu poderia ter alguma coisa assim, θ Dagger. Então, no princípio, isso aqui é ok. Isso aqui eu poderia também formar um termo assim, θ Dagger, θ, é um termo cúbico. E aqui eu poderia ter um lambda, que vamos chamar de zeta, Dagger, dx, e θ. Esse termo aqui é público também. Poderia formar um termo público desse modo aqui também, ó, θ Dagger, sigma, θ. Isso aqui é público. E aí aqui eu poderia colocar θ Dagger. E aqui eu poderia chamar esse vetor de lambda, zeta, psi. Vamos chamar de um espinor ρ. Por exemplo, eu poderia ter um espinor assim, um espinor vetorial, ρ. Esse índice aqui tem um índice espinorial que fecha com esse, para poder dar um caráter vetorial a esse cara que se fecha com esse. Eu poderia ter algo desse tipo também. Esse termo aqui é um termo cúbico. Certo? Esse termo aqui é cúbico, né? Então faz sentido. Isso aqui é um escalar de Lorentz, porque do ponto de vista esse espinorial, esses índices se fecham, do ponto de vista vetorial, esses índices se fecham. Esse ρ aqui, ele se comporta como sendo um ρ índice vetorial, índice alfa. É um campo tipo raiz de Schwing, é um campo de teria o índice espaço-temporal, o índice do espaço e o índice do setor espinorial. É como se fosse um campo de raiz de Schwing. Depois, claro, eu posso, esse termo aqui é cúbico θ. Agora a gente pode jogar para cá. Vou subir aqui, né? Porque descer a expansão pode ser menor, para cá, nós vamos poder agora também formar alguma coisa desse tipo. θ Dagger, sigma, θ. Só que de repente a gente pode fazer o que eu acho que não é arranjamento. Então, θ Dagger, sigma, θ. Aí aqui eu posso colocar escalar, e aí aqui eu posso colocar θ, e aqui um rho, chamar de um outro espinor, vamos chamar de espinor sigma. θ Dagger, não, desculpa. Sigma Dagger, θ. Deixa eu pegar isso aqui. Estou esquecendo agora, estou colocando a coordenada dx aqui dentro. Aí aqui dentro. Então, de novo, essa grandeza aqui é um escalar de SO3. Os índices vetoriais, então, um escalar, produto escalar aqui eu tenho um índice fermiônico que também está saturado. Então, nós já temos termos em θ
cúbico e podemos formar agora o termo teta Dagger teta ao quadrado. Então isso é um escalar. Vou botar aqui o outro escalar que eu posso chamar de Qi, de Tx. A gente poderia pensar algo desse tipo também, ó, mais teta Dagger sigma teta teta Dagger teta, e aqui escalar é sei lá, que eu posso chamar aqui de ômega. Também está formando um escalar. E agora, esse objeto aqui, a gente pode, algo desse tipo, né? Se eu pegasse essa grandeza aqui, teta Dagger sigma teta, e fizer o produto escalar dela na mesma, teta Dagger sigma teta, essa grandeza aqui, ela deve acabar se reduzindo com teta Dagger teta ao quadrado. Eu acho que isso não deve dar nada de novo. Eu estou tentando fazer o seguinte: a expansão mais geral em teta é uma coordenada para manter o escalar. Eu quero que φ de tx teta seja um escalar de SO3. Eu vou fazer uma expansão interna, porque agora eu sei que todos os termos que têm potência maior, eles vão ter que ser que são termos quatro. Termo quíntico, ele vai necessariamente reproduzir uma das coordenadas ao quadrado. Ele vai ter como não repetir coordenada. Eu não posso pegar um termo com 3 tetas, não posso pegar um termo com 3 tetas estar, não posso pegar. Então, qualquer termo que tenha mais do que esse número aqui, quer dizer, esse termo que já tem 2 tetas Dagger e 2 tetas. Qualquer termo a mais vai ter 3 tetas Dagger ou 3 tetas. E aí é zero por causa da antissimetria. Então, a gente tem certeza que a gente vai parar na expansão quântica interna. Então, esse supercampo, ele está, na verdade, introduzindo uma série de coordenadas, né? Uma série de campos com coerência. Então, isso aí é o conceito de multiplex. Eu agora tenho vários campos de natureza bosônica ou fermiônica bosônica, que estão todos agrupados no meio do multiplex. Essa é a ideia do supercampo. Só quero ter certeza que a gente ainda não precisa introduzir aquele termo lá, porque esse termo aqui, vamos ver que do ponto de vista da álgebra espinorial em 3 dimensões euclidianas, vamos escrever esse termo da seguinte maneira. Acho que a gente tem fazer uma relaçãozinha de um rearranjamento de Firtz, que vai ser o seguinte. Vamos botar isso da seguinte maneira. Se nós pegarmos, deixa eu pegar aqui uma coisinha só, não parece. Nós sabemos, só para fazer uma relação, deixa eu apagar isso aqui, pode a gente precisar iniciar. Fazer um parêntese aqui, parêntese de álgebra espinorial. Parêntese de álgebra espinorial, que é o seguinte. Suponhamos, né, eu sei que no espaço de matrizes 2×2, nós temos que a identidade e as matrizes de Pauli, elas formam um conjunto completo, né? Então, por exemplo, se eu pegar uma matriz M, né, qualquer matriz M que eu pegar, eu posso expandir nessa base. Eu posso pegar uma matriz 2×2 qualquer, expandir, digamos, da identidade e das matrizes de Pauli. Né? Então, se nós pegarmos essa relação aqui e tirarmos o traço das matrizes de Pauli é zero. Então, o traço de alfa fica sendo traço de M é igual ao traço da identidade, que é 2, no espaço matriz 2 alfa. Então, alfa é um meio do traço de M. Se eu multiplicar essa relação agora por um sigma j, né, vamos fazer assim, M sigma j, isso aqui vai ficar alfa sigma j mais beta i sigma j. Sigma i, sigma j, né?
é 2 vezes delta de J mais I, né? Sigma e sigma J, é delta J. Né? Delta J vai dar, se elas são iguais, vai dar identidade. Se elas são diferentes, vai dar sigma e sigma J, e epsilon para cá, sigma K. Só para poder fixar esse coeficiente. Então, se eu tirar o traço dessa relação, traço disso é 0, traço disso é 0, me sobra o traço delta J, que me dá um beta J, me dá um traço da identidade, que é 2. Então, a gente tira aqui o beta I acaba sendo para nós o meio do traço de M sigma. Então, a gente sabe expressar essa relação assim, né? M, qualquer matriz 2 por 2 pode ser escrita como sendo o meio do traço dela própria, vezes a identidade, mais o meio do traço de M sigma I vezes a matriz sigma I. Não é aquela relaçãozinha que a gente conhece, expande qualquer matriz 2 por 2 na base da identidade das matrizes de Paulo. Beleza, então isso aí são um resultadinho um pouco, né? Vamos ver se a gente pode colocar, a gente podia talvez, vamos fazer o seguinte, para facilitar a vida, se a gente poderia colocar, não vou deixar assim. Então, vamos dizer o seguinte, se eu pegar uma matriz qualquer, eu posso expandir dessa forma, né? Nós estamos colocando traço de M, vezes a identidade, vai ser traço. Então, vamos dizer, se eu pegar, então vamos dizer que eu tenho a seguinte estrutura aqui. Se eu tiver, vou pensar assim, se eu tiver algo assim, espinor θ, versus θ Dagger, eu formasse essa combinação θ Dagger, deixa eu fazer assim, eu pegar essa θ Dagger, aqui θ. Fizer isso aqui, θ Dagger, θ. Então isso aqui é um escalar. Vamos dizer que eu pegasse essa grandeza aqui, θ Dagger, θ vezes eu vou querer fazer algumas relações, que a gente vai ter que produzir algumas relações que me mostrem se esses bilineares fermiônicos, que relação eles podem ter entre si. Vamos dizer que a gente, se pegasse uma relação desse tipo assim, ou então eu posso fazer uma relação mais geral, poderia ser o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a seguinte relação, vamos fazer assim, suponhamos que eu tivesse essa relação, θ Dagger. Aqui não importa, eu posso ter uma matriz M qualquer. E aqui um espinor que eu vou chamar de θ Dagger, vamos chamar de um espinor aqui. Vou fazer um exercício desse tipo. E aqui eu tivesse um espinor lambda, θ Dagger, aqui uma matriz qualquer M, e aqui um espinor θ. Esses dois sinôs são a mesma coisa. Se eu tivesse uma relação desses dois bilineares fermiônicos se multiplicando dessa forma, vou apagar isso aqui, vou pegar a expressão geral. E aí a gente sabe que essa expressão aqui, eu sei o que, vamos ver se a gente pode tirar uma expressão geral daqui. Então vamos fazer o seguinte, eu quero construir uma expressão que me agrupe θ Dagger com θ. Então vamos abrir essa expressão. Isso aqui significa para nós o seguinte, θ alfa star M alfa beta, que beta é o primeiro bilinear. Aqui eu vou ter lambda gama star M gama delta delta. Essa grandeza é isso aqui para nós. Vamos tentar juntar esses dois objetos aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos trazer esse aqui, θ alfa star. Agora, quando eu trouxer essa componente espinorial para cá, esse espinor vai passar por esse. Então, se não é uma matriz, não tem problema. Vai passar por esse, dá um sinal menos. Vai passar por esse, dá outro sinal menos. Então, vamos produzir isso aqui. Θ star, θ delta. E aí, isso aqui são números, eu vou botar aqui, aqui beta, lambda gama star.
Tem que ter cuidado com a ordem dos escritores, eu não passei nenhum por cima do outro. Isso aqui são elementos de matriz. São N alfa beta e gama delta. Vamos dizer, não estou rearranjando essa expressão. Vou fazer a seguinte brincadeirinha. Vamos fazer aqui o seguinte. Essa relação que nós tínhamos escrito aqui, qualquer matriz de 2 por 2 pode ser escrita como sendo um meio do traço dela mesma vezes a identidade mais o meio do traço dela vezes sigma i vezes a identidade. Só para poder fazer uma notação mais compacta, vamos ver que eu introduzo essa notação aqui, ó, sigma a. Vou introduzir esse conjunto. Sigma a. Esse a é como se fosse de 1 a 4. Ele é a identidade e é as 3 matrizes sigma. Vamos dizer que faça essa convenção. Sigma 1 é a identidade, sigma 2. Então, sigma 4 é a identidade, sigma 1, sigma 2, sigma 3 são as matrizes de modo. Vamos ver que a gente faça essa. Só para poder fazer essa expressão mais breve. Sigma i, 1, 2, 3, e o sigma 4, A maiúsculo igual a 4, é a identidade. Eu posso conectar, escrever essa relação de uma forma mais compacta. N vai ser um meio do traço de N, sigma A vezes sigma A. Quer dizer, para 1, 2, 3, eu reproduzo aqui, e para sigma A igual a 4 é a identidade, N é a identidade vezes N da N vezes a identidade. Então, só para poder ficar essa notação mais condensada, não ficar abrindo 2 termos. Muito bem. Então, isso aqui é só aquela relação que expressa. Vamos deixar aqui. Agora, vamos olhar aqui. Ó. O que é isso aqui para nós? Isso aqui para nós é uma matriz 2 por 2. Θ star é a matriz que está deitada. Esse θ é a matriz que está em pé. Então, isso aqui é com θ alfa star, θ delta. Quando eu fizer esse produto tensorial, na verdade eu vou estar colocando essa matriz aqui. Qualquer elemento desse vai estar multiplicando todos aqui. Então, esse objeto aqui, θ alfa star, vou botar só aqui, ó. θ alfa star, θ delta, isso aqui vai estar, olha isso aqui. São os componentes do θ star deitado aqui, do θ em pé aqui. Eu vou estar formando uma matriz, né, colocando, multiplicando cada elemento desse por todos desses. Então, eu vou gerar uma matriz aqui, cujas linhas vão ser lidas aqui. As linhas dessa matriz que eu vou formar são essas linhas. Então, essa matriz aqui vai ser uma matriz para mim que eu vou chamar de M delta alfa. Porque eu vou estar formando aqui essa matriz, quer dizer, a linha são essas componentes. E as colunas são essas componentes. Porque a data vai ficar parada aqui e eu vou colocando aqui. Esse vezes esse. Vai dar uma matriz 4 por 4. θ1 star, delta θ1, θ1 star, θ2. Depois, θ2, θ1 star. Pegando essa aqui e colocando aqui. Vai ficar θ1 star, primeira linha. A segunda, então a segunda linha. A linha vai ser 1 e a linha vai ser 2, tá certo? É isso mesmo. Então essa matriz aqui é como se fosse assim, ó. Então eu não confundo θ1 star, θ2 star, θ1, θ2. Eu vou estar formando a matriz assim. Θ vai ficar uma matriz θ1 star, θ1, θ2 star, θ1. Perfeito. Então essa segunda matriz é que vai me dar a linha. Então essa matriz vai ter linha delta colunal. Beleza. Então vamos colocar isso aqui. Então isso aqui para mim vai ser meu M delta alfa. É a minha matriz. E aí aqui eu vou colocar aquela expressão. Vou substituir, vou dizer que eu posso escrever essa matriz desse modo aqui. Então essa matriz aqui vai ser um meio. Então ela vai ficar. Então isso aqui significa o seguinte: M delta alfa, para nós, vai ser um meio do traço disso aqui. Então vai ficar M de lá, capa lambda, sigma A, lambda K. E aí o sigma A aqui, delta alfa. É o caráter matricial. Isso aqui é o traço. Só para abrir isso. Foi fácil. Dois N's aí, não tem nada a ver com o outro. Ah, não. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Vamos chamar essa matriz aqui de uma matriz J, boa ideia. J delta alfa. Perdão, tá certo. Então esse aqui é o meu mesmo, esse aqui é o J delta alfa. Então, o J capa lambda, lambda K. Perfeito. Só para J lambda K, J capa lambda, sigma lambda K, faz o traço e o sigma delta alfa. Perfeito.
Então, nós vamos escrever esse termo aqui usando aquela expressão. Então, isso aqui vai ficar o meio do J capa lambda. Então, J capa lambda vai ser, a nossa prescrição do J é essa aqui, né? Isso aqui, isso aqui é o meu J delta alfa. Então, o meu J capa lambda é teta capa estar teta lambda. A ordem é essa, né? Esse índice aqui é o primeiro e esse índice aqui é o segundo, né? A matriz fica assim. Esse cara da linha, esse cara da delta alfa. Então, esse cara que é capa lambda é o teta capa estar teta lambda. E aí, sigma A lambda capa. E aí agora vai entrar sigma A delta alfa. Então isso aqui foi só isso aqui que eu fiz. Agora eu vou tomar todo esse restinho aqui. Sigma aqui beta, gama lambda estar, N alfa beta, N gama delta. Estamos juntando tudo agora. Vamos ver o que vai dar isso para nós. Então isso aqui está dando para nós o seguinte. Vou começar a ler isso aqui. Esse cara aqui está formando teta capa estar. Então esse cara aqui, nós vamos juntar basicamente com esse traço aqui. Vamos ver o que vai formar aqui para nós. Eu vou começar com esse. Eu tenho aqui sigma delta. Deixa eu ver que eu começo aqui. Para poder formar um ciclo aqui, eu vou começar com esse ciclo aqui. Gama estar. Aí esse lambda gama aqui, ele vai pegar. Desculpa aqui, gente, não tinha só esse besteira. Então, aqui está tudo certinho, tudo casado. Aí simplesmente eu juntei esse com esse. Então, ficou aqui beta, gama, N alfa beta, N gama delta. Tá certo. Então aqui eu botei errado, aqui gama delta, eu botei delta alfa, tá? Esse aqui, gama delta. Olha, esse cara aqui. Esse cara bate com esse, e aqui alfa, delta, tá certo. Então, se está formando certinho, eu estou vendo aqui se está tudo certinho. Porque aqui nós temos que formar essa matriz aqui, essa matriz aqui, ela vai ser teta, vai ser J capa lambda, lambda capa. Então, a matriz capa lambda, a matriz delta alfa é esse cara. Então, capa lambda, então, perdão, fiz confusão. É esse cara que vem para frente, ó, quando é o alfa aqui, como aqui no nosso plano a gente é J capa lambda, lambda capa. Então, J capa lambda é esse índice, capa lambda, vai lambda estar capa. Eu tinha feito um errinho aqui. Só vocês aplicarem direitinho que é a expressão que vai formar. Então, o que a gente formou aqui, vamos ver. Esse termo aqui, ó, é isso, vezes isso, vezes isso. Olha isso aqui, ó. 1/2, teta dagger, sigma A. Eu juntei os dois superiores como aqui. Isso aqui veio com isso, veio com isso. Agora aqui, a coisa começa por aqui. Eu vou botar esse cara cá na frente. Mas esse cara vir para frente, ele vai passar pelo Ki. Então ele vai dar um sinal menos. Então vai ficar aqui, ó, Ki dagger, com lambda dagger. Lambda gama estar. Aí vai pegar o N gama delta. O produto matricial vai se fechar. Gama delta. Aí esse delta vai pegar esse sigma A delta alfa. Aí o sigma A delta alfa vai multiplicar o N alfa beta. E o N alfa beta vai multiplicar o Ki. Então, a gente conseguiu essa expressão. Eu consegui, vamos dizer, a façanha de juntar esses dois espinores num único condensado, num único bilinear, e formar um outro bilinear às custas disso. O que eu fiz? Eu fiz um rearranjamento, isso chama-se rearranjamento de Firth. A gente move, né, esses objetos, de uma certa maneira, a formar um outro produto de bilinear espinorial.
o sinal menos apareceu por causa da anticomutação que apareceu aqui no meio. Então, essa expressão aqui, ela pode ser bastante genérica. Ela está me dizendo o seguinte, vamos botar isso aqui assim. Então, por exemplo, se eu pegar tudo igual a θ, suponhamos que eu pegasse o seguinte, n igual a identidade, n igual a identidade, e que e lambda igual a θ. Suponhamos que eu pegasse essa expressão aqui, ó, θ Dagger, θ. Θ Dagger, então, estou pegando tudo igual a θ e n igual a identidade. Vou substituir ali, então isso aqui vai me dar menos 1 meio do θ Dagger, sigma a θ, θ Dagger, n é a identidade, fica 1, sigma a é o sigma a, n é a identidade, e aqui é o θ. Então eu consigo expressar essa grandeza dessa forma. Isso aqui é genérico. Mas aí eu fiz caso particular, isso igual a isso, e isso igual a isso igual a identidade. E vai essa expressão. Vamos abrir essa expressão. Quando sigma a é identidade, isso aqui vai ficar menos 1 meio de θ ao quadrado. Sigma a igual a identidade. Depois, sigma a pode ser igual, aí aqui vai ficar menos 1 meio do θ Dagger, sigma θ escalar. Certo? Aí eu jogo, esse menos meio vem para cá, mais meio. Então isso aqui me dá um fator, ó. Esse cara menos esse aqui vai ficar um 3 meios. Então eu vou ter 3 meios disso ao quadrado igual a menos meio daquilo. Então eu vou ter que θ Dagger. Então, na verdade a gente mostra então aqui. θ Dagger, sigma θ escalar. Ele próprio, θ Dagger, sigma θ. Então aqui vai produzir um fator 3 meios, né? Então vai ficar mais, então aqui vai ficar mais 3 meios. 3 meios aqui, isso aqui sai. Igual a menos 1 meio. Então os dois se cancelam. E esse cara aqui fica menos 3 vezes θ Dagger, θ ao quadrado. Então a gente ganha essa relação. Ou seja, θ Dagger, θ ao quadrado é menos 1 terço disso aqui. Certo? Bom, então isso mostra para nós que aqui eu poderia, em princípio, pensar em colocar aqui um θ Dagger, sigma θ ao quadrado, não vou precisar colocar, porque eu sei que θ Dagger, sigma θ ao quadrado está ligado a isso aqui. Certo? Aqui eu acho que não tenho nenhuma relação que eu possa, se eu aplicar aquela, só para fazer um testezinho aqui. Então essa relação que a gente já guardou, né? Então essa relação aqui que é a relação mestra para nós. Deixa eu apagar isso aqui. É o chamado rearranjamento de filas. Só para ter uma ideia, se eu pegasse, por exemplo, tudo igual a θ de novo, pegasse assim, θ Dagger, sigma i, n igual a sigma i, e aqui θ. E aí pegasse aqui θ Dagger, θ. Expressão que nem aquela lá. Pegasse a expressão vetorial. Então aqui eu fiz n igual a identidade, mas fiz o n igual a sigma i. Então isso aqui vai dar para nós menos 1 meio θ Dagger, sigma a θ, só recolocar aqui, e aí vão ficar θ Dagger. Então, o n é a identidade. Então aqui vai ficar sigma a, aqui vai ficar sigma i, aqui vai ficar o quadrado. Certo? Pessoal, substituindo o n igual a sigma i e o n igual a identidade. Beleza. Agora eu vou abrir essa expressão aqui. Isso aqui me dá identidade. Então eu vou ter menos 1 meio de θ Dagger, θ, vezes θ Dagger, sigma i θ. E agora eu vou pegar J, menos 1 meio de θ Dagger,
sigma j teta. Teta dagger, sigma j, sigma i, teta. Sigma j, sigma i, a gente já sabe, é delta e j, né? Então esse termo aqui, deixa eu apagar isso aqui, eu posso apagar, fazer isso aqui, apagar isso aqui, apagar isso aqui. Faço um chico, então, voltando aqui. Então, o primeiro termo está aqui, menos o meio de teta dagger, teta dagger, sigma i, teta. Quer dizer, esse cara aqui passa por ele, porque isso aqui é bilinear, iônico, então não tem problema de anticomutação. Então, esse termo aqui é igual a esse. Então, de novo, esse menos meio transita para cá, fica 3 meios. Esse termo aqui já saiu. É igualzinho. Opa, e aí sobra esse terminho para nós. Então, sobrou isso aqui para nós. Menos o meio do teta dagger, sigma j, teta. Só que, o primeiro termo daqui é um delta e j. Então, delta e j aqui vai ficar um i. E o outro termo que vai sair daqui vai ser epsilon e j, epsilon e j e k, vai ficar aqui menos o meio, vai produzir j e k, que é sigma k. Então aqui vai ficar teta dagger, sigma kappa, teta. E aqui vai ficar teta dagger, sigma kappa, teta. Certo? Agora, observe que essa expressão aqui aqui é J, né? É simétrica na troca de J com K. Né? Se eu trocar J com K, esse bilinear aqui comuta com esse, isso aqui deveria ser simétrico na troca de J com K. Portanto, isso aqui deveria ser zero. E aí, nós estaríamos vendo que Eu esqueci de teta dagger, teto, que faltou ali depois. faltou aqui, né? Teta dagger, esqueci de olhar aqui. Então, essa relação parece estar me dizendo, ou ela era uma identidade, que o sinal, eu não perdi sinal nenhum, ele ficou menos meio, ficou tudo direitinho. Então, essa relação, como esse termo segundo aqui é zero, isso aqui estaria me dizendo que 3 meios é igual a menos meio. Né? Então, isso me daria aqui essa grandeza. Isso estaria me dizendo o seguinte, que teta dagger, sigma e teta, teta dagger, teta, deveria ser zero. Porque estaria saindo daí, né? Se eu não errei, porque eu acho que nós não perdemos nenhum fator, porque nós fizemos isso, nós colocamos, a gente tinha isso aqui, e aí a gente simplesmente aplicou aqui, eu tinha um fator menos meio, entendeu o termo? Que eu joguei para cá. Eu botei o sigma 1, isso, né? A gente fez o sigma A igual a identidade, aí a gente gerou o termo que era igual a isso que eu passei para lá. Depois ficou o outro termo que era sigma j e sigma i. Legal, delta de j, e veio esse termo aqui. Então tá, ficou, tá certo. É isso mesmo, ficou menos o meio e ficou esse termo aqui. Então a gente estaria mostrando que esse bilinear aqui, né, é como, quer dizer, é ortogonal a esse aqui. Vamos fazer a seguinte coisa aqui, vamos fazer um teste aqui. Vamos pegar sigma x, por exemplo, para pagar. Lembrando que essas variáveis aí a gente comum, né? Então a gente estaria mostrando que essa grandeza aqui deveria ser zero. Então isso aqui é o quê? Isso aqui é teta 1 star. Vou pegar lá aqui sigma 1 por teta 1 star, teta 2 star. Isso aqui é sigma x, é 0, 1, 1, 0. Isso aqui é teta 1, teta 2. E eu estou multiplicando isso aqui por teta 1 star, teta 1, mais teta 2 star, teta 2. É essa grandeza aqui. Deixa eu apagar isso aqui agora. Então, esse carinha aqui é teta 2, teta 1. Então, isso aqui está dando para mim teta 1 star, teta 2, mais teta 2 star, teta 1. Esse
primeiro termo aqui. E aí eu estaria multiplicando isso aqui por θ1 estar. θ1 mais θ2 estar. θ2 estar. Quando a gente multiplica esse termo por esse termo, eu estou multiplicando θ1 estar com θ1 estar vai dar zero, porque é a mesma variável, ela é grassmanniana. Quando eu multiplicar esse por esse, vai dar zero, porque tem 2θ2. Esse aqui vai ter 2θ1 e esse aqui vai ter 2θ2. Então, de fato, dá zero, utilizando de comutatividade. Então, a gente mostrou, na verdade, não precisava ter escrito isso. Onde é que eu escrevi um termo que é demais? Esse termo aqui. A gente mostrou que, na verdade, isso aqui vezes isso é zero, pela nossa álgebra esquinorial. Então, esse termo aqui não tem. Esse termo aqui é redundante. E aí, eu me pergunto, se a gente tem esse termo aqui, por exemplo, θ d'área, θ, né? Então, isso aqui me formou um escalar bonitinho. Então, esse termo aqui parece que tem, tá certo. Esse termo aqui é independente, completamente, θ d'área. Se bem que, vamos ver uma coisinha só aqui. Θ d'área e θ. Isso aqui é o quadrado, ó. Isso é θ d'área e θ. A θ d'área e θ ao quadrado, quando eu levar isso aqui ao quadrado, o quadrado desse termo é zero, que vai dar 2θ1 e 2θ1 estar. O quadrado desse termo aqui também é zero. Porém, o termo cruzado que a gente vai produzir, não, ele não vai ser zero. Então, eu vou ter θ1 estar, θ1, θ2 estar, θ2. Perfeito. Esse termo aí não é zero. Não é zero, tá vendo? Mas em cima está perfeito. Só estou querendo saber se tem alguma redundância, porque, eu acho que não, acho que aqui está tudo ok, porque esse termo aqui tem, quando eu produzir esse termo aqui, ele vai ter θ1 estar, θ, mais θ2 estar, θ2. Quando eu multiplicar esse cara aqui vai ter θ1 estar lambda, θ2 estar lambda, vai sobrar. Eu vou poder pegar o θ2 estar daqui com o θ2 daqui e multiplicar pelo θ1 estar, que nós temos que não é zero. Porque a gente mostra a relação de ortogonalidade. A relação de ortogonalidade que a gente mostra é essa aqui. Acho que é só essa aqui que está aqui. Θ d'área, sigma, θ vezes θ d'área, θ, simplesmente zero. Tá certo. Então, eu acho que é isso mesmo. Essa aqui sobra, porque você tem duas θ d'área, essa aqui fica, então isso aqui realmente desaparece. E aquela que eu poderia colocar θ d'área, sigma, θ ao quadrado, mas eu não preciso porque é essa aqui, já está computada aqui. Então, basicamente, a gente diz que dessa forma, a gente conseguiu gerar um objeto. A ideia é, não precisamos desse sinal aqui. Então, isso aqui eu não preciso mais. A ideia seria a seguinte: nós construímos, então, se esse φ aqui é um objeto que é um escalar de SO3, nós estamos mostrando que nós construímos um supermultiplete onde nós temos um escalar φ. Depois, no segundo setor, nós temos dois términos, dois espinhos, ψ e ψ. Depois, nós temos um terceiro setor, onde nós temos um escalar e um vetor. Depois, nós temos um quarto setor espinorial, lambda e zeta. Depois, nós temos um setor vetorial, espinorial, que temos alguma coisa do tipo ρ alfa, sigma alfa. E lá no final, nós temos o escalar. Certo? Perfeito. Então, acho que essa aí seria a estrutura desse supercampo, desse supermultiplete. Nós estamos chamando de supercampo ou supermultiplete. Não vou explorar isso muito mais, não, só para dar uma ideia. Depois a gente vai ter que voltar, isso pode ser que na aula que vem eu venha a falar disso melhor. Por enquanto, o que eu quero chegar numa outra coisa, quero ver quais são os geradores, a gente vai poder ler os geradores da supersimetria, né? Só para a gente ter uma ideia. Então, eu vou deixar essa expressão, mas essa expressão aqui ainda provavelmente vai ser um tipo de
investigação depois. Então, vamos ver depois que a gente pode talvez colocar dígitos, reduzir o número, né? Nós temos múltiplos muito grandes, talvez a gente possa colocar algum tipo de vínculo aí. Certo? Vamos fazer a seguinte operação lá. Quando a gente está no espaço-tempo do Minkowski, como é que a gente implementa uma representação diferencial para os operadores de translação? A gente fala o seguinte, a gente fala, fazer uma translação ativa, fazer uma translação no meu sistema. Então eu faço uma translação no espaço do Minkowski, uma translação das coordenadas do espaço temporais por um vetor constante epsilon. Então a transformação é essa, nós dizemos que o nosso campo filinha transformado no ponto x, né, é o φ de x'. É a nossa lei de translação do ponto de vista ativo. É como se eu tivesse, então, meu sistema de coordenadas está aqui, nesse ponto aqui eu tenho meu campo. Então eu não mexo no sistema de coordenadas, eu vou fazer uma translação do meu sistema. Eu vou dizer que agora o meu novo campo nesse ponto, quer dizer, o meu campo filinha de x, vai ser o campo φ, que está no x'. Então, isso aqui, vou trazer esse campo para aqui para cá. Então, significa que se eu trasladar todo o meu sistema, a gente espera que a física não dependa. No fundo, eu estou pegando o meu sistema e trasladando. Eu estou fazendo aqui. O meu novo campo no ponto x é o campo que eu tenho no ponto x'. Estou jogando tudo que eu tinha em x', estou jogando para x. Então, essa é a translação do ponto de vista ativo. Do ponto de vista passivo, eu deixo o meu sistema aqui parado, mas eu traslado meus eixos. Então, do ponto de vista passivo, eu mudei o sistema de coordenadas. Então, eu tenho que esse cara aqui tem meu campo φ de x. Agora, esse cara aqui vai ver um campo filinha, mas o ponto no ponto x'. Então, esse cara aqui é um filinha de x', é um novo campo, um novo ponto para esse cara aqui é o φ de x. E daí, x' é x mais epsilon. Então, daqui a gente tira o nosso delta φ, é menos epsilon i dmi. E daqui a gente tira o nosso delta φ, é epsilon i dmi φ. Vamos dizer, as duas translações, na verdade, é isso mesmo. Elas diferem por um sinal, porque uma eu transladei o vetor, e na outra eu transladei o sistema. Então tá, essa é a ideia Vamos fazer a mesma coisa no superespaço. Vamos implementar a supersimetria do ponto de vista ativo. Vamos fazer essa translação aqui no superespaço. É o seguinte, como é que eu vou implementar? Eu implementei a supersimetria nas coordenadas aqui agora. Θ' igual a θ mais epsilon, T' igual a T mais θ' epsilon mais epsilon θ, e assim foi. Então vamos agora implementar a supersimetria no supercampo. Meu supercampo novo, no ponto T, xθ, vai ser o meu supercampo antigo na coordenada x. Eu vou trazer o campo que estava na coordenada x', eu vou dizer que ele vai ser o novo campo no ponto x. Então vai ser isso aqui, T, S de T', x', θ'. Vamos lá. Então, vamos tirar aqui, vamos fazer a expansão de Taylor aqui. Então, isso aqui vai ser S de T mais epsilon d'área θ mais θ d'área epsilon x mais epsilon d'área sigma θ mais θ d'área sigma epsilon. E aqui θ mais epsilon. Então, quando a gente for fazer essas controles, vai dizer essa linha. Vamos fazer a expansão, né, em torno de T x, então eu vou ter S' de T xθ menos S de T xθ vai ser o meu delta S. Então a minha variação do meu supercampo, né? Então T xθ
o S', é a variação funcional de dx' menos o S. dx'. É a variação funcional. Super. Então vamos fazer a expansão. Quem vai ser o ΔS? Vai ser tudo aquilo que sobrou da expansão. Então vai ser epsilon dagger, beta, mais beta dagger, epsilon, ddt, de S. Estou fazendo agora, né? Quer dizer, variação dentro de uma função, né? Mais coordenadas, né? Delta x, esse aqui é o f do x, mais delta x, no caso, x do f, né? A variação que é superadiante, vamos colocar assim, né? Uma variação, isso aqui. Isso aqui ddt, mais a outra parte, né? Tudo isso atuando em S. E depois vai ter a outra parte aqui, que vai ser mais epsilon dagger, sigma beta, gradiente, e essa quiser podemos colocar assim, sigma i, S, mais beta dagger, sigma i, epsilon, S, mais epsilon, alfa, ddt alfa, aí você quer derivada em relação à coordenada aqui, ó. Epsilon alfa, ddt alfa, S. Essa é a variação pela esquerda. Então agora eu posso. Então vocês têm que observar o seguinte: quando eu estou introduzindo coordenadas θ e θ dagger, eu deveria ter colocado aqui, eu não coloquei. Além de ter colocado a coordenada θ, eu deveria ter colocado a coordenada θ dagger. Então isso me impede também, que eu acho que é o seguinte: mais epsilon alfa star, aqui alfa star, que é derivada em relação a θ alfa star do S. Tá? Então, aqui só para corrigir, desde o início, como a gente está tratando θ é uma coordenada escritorial complexa, então θ e θ dagger são independentes. Então eu deveria ter escrito desde o início essa dependência funcional. θ e θ dagger. Eu tenho que fazer graduação θ alfa mais epsilon alfa, θ alfa star mais epsilon alfa star. Muito bem, então agora eu vou poder coletar tudo que é coeficiente, né, do epsilon. Então isso aqui, ó, isso aqui é um epsilon alfa star, θ alfa. Então aqui eu tenho epsilon alfa star. Então eu vou pegar tudo que tem epsilon alfa star. Tem epsilon alfa star aqui. Tem epsilon alfa. Primeiro pegar tudo que tem epsilon alfa star aqui. E tem o epsilon alfa star aqui. Então eu vou formar a seguinte coisa, ó. Epsilon alfa star. Aí, ó, epsilon alfa star. D θ alfa star. Então isso aqui, ó. D θ alfa star, derivando em relação à coordenada fluidônica. Esse termo aqui. Mais θ alfa ddt mais sigma i alfa beta θ beta dti, gradiente. Isso tudo é o coeficiente do epsilon alfa star. Tá? Alfa star, sigma i alfa beta, θ beta. E aqui, agora eu vou ver tudo que é o coeficiente que eu tenho. Vou botar o epsilon no lado direito, mais θ dagger. Então aqui tem o epsilon alfa. Aqui eu tenho o epsilon alfa. E aqui eu tenho um epsilon, só que eu estou também trocando essa ordem. Então vou botar o seguinte, vou botar sempre o E, vou fazer isso aqui. Tá? Epsilon alfa. Tem dθ alfa. Isso tudo
tudo claro, ordem S. E aí esse termo aqui, ó, epsilon alfa, vezes teta alfa. Aí daqui eu vou ter, ó, teta alfa está epsilon alfa. Mas como eu estou fatorando o epsilon alfa na frente, troca a ordem, vai ficar então menos teta alfa está DDT. E aqui é a mesma coisa. Como eu estou fatorando epsilon, cara, isso aqui é teta alfa está, teta beta está, sigma i beta alfa, teta epsilon alfa. Esse epsilon alfa vem cá para frente, então você vai ficar com o sinal menos também, vai ficar assim, ó, menos teta beta está, sigma i beta alfa, DD. Então, atuando em S. Então a gente viu que a gente ganhou uma representação. A gente viu que a gente pode escrever ΔS, né? Ganhou da mesma forma que a representação diferencial da translação é o operador de derivada, né? Aqui a nossa representação diferencial são esses operadores de derivada, só que um operador generalizado. Então é como se eu tivesse o seguinte, ó. Vou escrever o meu ΔS desse modo. ΔS é epsilon alfa estar. Aí vamos chamar isso aqui de um Q alfa. Daqui a gente chama de PI, para ficar análogo àqueles Qs que são os geradores. Essa é a forma diferencial do gerador. Mais epsilon alfa. E aí vamos chamar isso aqui de um Q alfa. O epsilon alfa está. E aí vamos chamar, eu poderia colocar isso aqui de uma outra forma. Vou botar isso aqui. Posso chamar isso aqui de Q alfa está. Está lá. E aí, quem é o Q? Q é aquele operador diferencial e Q alfa está é aquele operador diferencial. Certo? Agora, só queria fazer com vocês o seguinte exercício aqui, né? Fazer o seguinte, se a gente quiser calcular o anticomputador, por exemplo, vamos calcular, então eu sei quem é alfa, identifiquei o gerador, faz a translação nas coordenadas estar, e esse gerador faz a translação nas coordenadas delta. Então, se a gente quiser calcular, por exemplo, o computador de Q alfa com Q beta, Q com Q, Q com Q, assim que está, pegar esse cara com ele mesmo. Então vai ficar, esse cara anticommuta com ele mesmo. Esse cara anticommuta com ele, porque isso aqui é derivado em relação a teta estar, isso aqui é um teta. Então esse cara, então, se a gente fizer esse cálculo detalhadamente, vocês vão ver que Q alfa, Q beta é zero. A mesma coisa valendo para o estar. Porém, esse cálculo aqui é não trivial, Q alfa, Q beta estar, por exemplo. Se eu fizer esse cálculo aqui, ó, Q alfa vai ser o meu Q alfa. Isso aqui vai ser o meu Q beta estar. Vamos chamar isso aqui de um beta. Chamar isso aqui de um beta. Chamar isso aqui de um gama. Gama. Então, tudo que eu quero fazer esse anticommutador desse cara e desse cara. Então, é claro, essas duas derivadas anticommutam. Derivada em relação à coordenada grassmanniana, com a derivada em relação à coordenada grassmanniana, ela passa uma pela outra anticommutando. Porém, na hora de eu fazer anticommutador, ó, esse termo aqui, essa derivada aqui bate nessa. Então, isso aqui vai poder produzir um delta de alfa beta, DDT. Eu vou produzir aqui alguma coisa que vai ser menos delta de alfa beta, DDT. Quando eu passar com essa derivada aqui, isso aqui também vai me produzir a derivada desse cara aqui, me dá um delta de gama alfa. Então, você vai dar menos sigma i alfa beta gradiente. Né? Quando bater essa derivada aqui, ó, bater aqui nesse gama, esse gama aqui vai virar alfa, vai ficar alfa beta. E aí agora, esse cara, com esse cara também, o anticommutador ele não trivial, vai dar um DDT, que vai produzir um sinal menos, porque trocou a ordem. Esse cara aqui, anticommuta esse, e anticommuta com esse. E agora, esse carinha aqui
Então deve dar um fator 2 no final do dia. Isso está dando aquele 2 que a gente obteve da outra vez usando o argumento da supergravidade. Então, o que a gente está observando é que o gerador, a álgebra de supersimetria, está aqui de novo. Isso aqui é o que é barrado. É a versão não relativística daquele anticomputador que a gente tinha. Que é barrado, dando do lado direito, gama mi, pmi. Aqui, eu estou numa versão não relativista. Então, aqui eu tenho gama mi, pmi. Eu tenho que separar o tempo do espaço. Mas essa aqui seria a álgebra de supersimetria, mostrando a translação do tempo e a translação do espaço. Então, dessa forma, a gente viu que a gente conseguiu reimplementar a transformação de supersimetria dessa forma não relativista, nessa versão não relativista. Certo? Dei uma repassadinha, provavelmente eu posso ter errado, se imaginando isso aqui, mas a ideia é essa. Na próxima aula. Só uma questão. Fala aí. Quando se define que é barrado ou estrela, a gente tem um fator I ali para reconhecer a troca do sinal? Aqui, vamos ver aqui. Ó. O problema é que eu deveria ter colocado, na verdade. Tem na definição da Isso, eu acho que eu deveria ter colocado ali lá. Porque daí faz sentido você tirar o contrato. Isso, exatamente. Eu acho que seria melhor. Então, porque a sugestão que o Léo está dando, que eu acho que é oportuna, é quando a gente for refazer essa aula, vocês forem reestudar essa aula, e quem está assistindo gravado, eu sugiro que refaça as transformações de supersimetria da seguinte maneira. Θ linha alfa igual a θ alfa mais epsilon alfa. Vamos fazer isso dessa forma. Θ linha alfa estar, θ alfa estar, mais epsilon alfa estar. Então, é a translação nas coordenadas grasmanianas. Agora, quando a gente for para as translações nas coordenadas do espaço temporário, a gente pode colocar T' igual a T mais I, epsilon d'área, θ. E aí agora o conjugado completo desse, menos I, θ d'área, epsilon. E o x' ficaria x mais I, epsilon d'área, si, θ. E o conjugado hermitiano disso, menos I, θ d'área, as matrizes sigma são hermitianas, epsilon. Então eu sugiro que quem quiser refazer essa aula aí, né? Refaça a partir daqui, tudo isso que nós fizemos aqui, faça por aqui. Que aí a gente eu acho que vai ficar mais clara a noção, quer dizer, o que está aqui está certo, mas não é uma convenção óbvia para ver a questão dos conjugados hermitianos. E aí, claro, colocando esses i's aqui, vai aparecer o IDT, que é justamente a representação espacial, a representação de coordenadas do operador do hamiltoniano. E aqui vai aparecer o IDI, que é a representação em coordenadas do momento linear. Então apareceria o I, o I já recuperaria para nós os I's de lugares. Então só essa sugestão que eu olhei o que o Léo falou. Seria melhor introduzir os I's, mas é uma questão de convenção. Mas é mais interessante fazer isso. E aí na próxima aula, nós vamos trabalhar um pouco o significado daquelas componentes e as transformações de supersimetria que vão aparecer. Certo? Então eu vou trabalhar com vocês esse exemplo aí de uma supersimetria não relativística, que eu acho que fica uma coisa mais terra-terra, e aí depois a gente começa a construir as versões relativísticas, porque é para desconectar um pouco essa ideia. Muitas vezes se pensa que a supersimetria ela está ligada só a teorias relativísticas. Não, você pode construir uma supersimetria relativista. O que caracteriza a supersimetria para você, na verdade, é dado um espaço-tempo, seja um espaço-tempo, vamos dizer, tipo Minkowski ou um espaço-tempo tipo euclidiano. Você pode não ter covariância de Lorentz. Você separa o tempo, não tem relatividade. O que é importante é você ter um espaço-tempo. E quando você construir o seu superespaço, você introduzir as coordenadas espinoriais que sejam espinores do grupo de rotação daquele espaço. Nesse nosso caso, nós pegamos o tempo e as coordenadas euclidianas. Então, nós não temos relatividade. A nossa covariância é SO3. Então, nós estamos falando da covariância euclidiana, SO3. Então, ao construir o nosso superespaço, nós introduzimos a coordenada fermiônica, a coordenada espinorial, como sendo um espinor de SO3. E aí a gente manteve a covariância de SO3. Quando a gente for para o espaço de Minkowski, o nosso espaço-tempo é Minkowski, o nosso grupo é SO3, é o grupo de Lorentz. E aí o espinor que nós vamos introduzir
produzir já não vai ser mais um spinor de S-O3, vai ser um spinor relativista, um spinor de SO3. É um spinor tipo Dirac. Mas aí no espaço-tempo do Minkowski, a gente tem uma simplificação interessante, que a gente pode produzir spinores de Majorana, que torna, dá uma condição de realidade, diminui o número de componentes. Nós precisamos trabalhar com teta, teta, dália, basta trabalhar com teta, porque ele é Majorana, ele é equivalente ao seu conjugado complexo.